Está começando Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento. E hoje o tema é delicioso. A gente vai falar sobre pães de fermentação natural, que hoje em dia está super em voga, super em alta, né? Não só pelo sabor marcante, aquele sabor gostoso, diferente, mas também porque traz muitos benefícios para a saúde. E além de tudo isso, o pão de fermentação natural pode transformar vidas. Mas como isso? Primeiro, então, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Beleza. Como que a panificação entrou na sua vida, né? Um executivo, trabalhando na indústria e tal. Como que aconteceu tudo isso? Meu pai sempre fez os pãezinhos em casa e a gente sempre comeu pão, né? O pão é a base da alimentação. Mas eu nunca imaginei que eu ia virar padeiro. Depois de 20 anos na indústria, pedi a conta, né? Tava prestando uma consultoria e não quis mais. Nesse tempo eu tinha conseguido guardar um dinheirinho, 20 anos, né, estudando e me dedicando à indústria. E nesse tempo que eu fiquei meio parado, eu comecei a fazer pão em casa. E aí me despertou. E aí foi quando eu resolvi ir para São Paulo e lá eu me formei mestre padeiro. Falei para minha esposa, não, eu vou fazer pão, vou mexer com pão e vamos ver o que vai acontecer. Fazer essa transição de carreira, tem muita gente que fala assim, não, já tô com 35 mais, não vou arriscar. Exatamente. Né? Para você, que arriscou, deu super certo. Os maiores desafios. Os desafios foram assim, ó, como você vai largar a sua profissão, que remunera muito bem, para se transformar num padeiro. E então os medos foram muitos. Foram algumas pessoas da família jogando contra, vamos dizer assim, por preocupação, sempre tem. Foi a primeira padaria de fermentação natural da cidade. A fermentação natural nessa época estava começando a aparecer o nome no Brasil. Eu comecei a comprar os equipamentos, então me formei mestre padeiro, porque eu acredito que a gente tem que mergulhar no conhecimento antes de querer dar qualquer passo. Sim. Nesse meio período eu estudei com os franceses, aí eu fui fazendo testes na minha casa, comprei o forno, coloquei na sala de casa. Na sala? Aí eu fui comprando os equipamentos pouco a pouco. Empreendedorismo era uma coisa para mim, a minha esposa que me empurrou muito para isso. Ai, que bom, então o apoio dela foi fundamental. Que legal. Fundamental. A princípio eu pensava em fazer alguma coisa em casa para fazer entrega, aí eu falei, não, eu preciso me profissionalizar. E aí foi a hora que eu encontrei o salãozinho aí do lado. É muito diferente você administrar uma grande indústria, dar assessoria para grandes empresas e administrar sua própria empresa? Não é diferente. Por mais que eu seja pequeno, tem coisas fundamentais, que é a gestão de custos. Que são básicas para você começar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e fazer conta. Os métodos, o tempo das coisas aqui para mim é muito importante. Tudo tem tempo, temperatura, então eu tenho meus cronogramas de produção. Sexta-feira eu já penso na semana seguinte, no meu cardápio, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar. Então produtos frescos eu compro todos na semana. E são milhares de pequenas coisas, de insumos que a gente utiliza. Então não pode deixar faltar, eu tenho que ter um padrão. O que eu aprendi, o que eu li, o que eu fiz, o que eu exercitei, eu aplico diariamente no meu negócio. A gente conheceu o Richard empreendedor, mas agora no próximo bloco a gente vai conhecer o Richard padeiro. Padeirão. E vamos falar também dos benefícios, porque você fala, pão engorda, pão tem glúten. Gente, esse pão aqui traz tanto benefício para a saúde, você não tem noção. Você vai trocar o seu pãozinho francês agora por esse aqui, ó. Exatamente. Com certeza. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com Notícia Entrevista, hoje no Richard Bakery, falando com o Richard, que contou essa história de empreendedor, fez transição de carreira com 38 anos. 38 anos, mais ou menos. E hoje a gente quer saber um pouquinho dos benefícios dos pães de fermentação natural, porque tem muito benefício para a saúde. Vamos pensar com isso. Opa, maravilha. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho do glúten, né? Que muitas pessoas falam que é o vilão, que o glúten faz mal, que muitas pessoas pensam que a farinha europeia tem menos glúten. O pão, com o tempo, ele foi um pouco demonizado. Sim, nos últimos tempos, Então, assim, se a gente vê a história do homem,
é tão antiga como a história do pão. Sim. Né? A história do cereal, que era moído, né? A história dos trabalhadores egípcios que tinham os dentes gastados pela moagem da farinha, que deixava resíduos de areia, de terra, e isso fazia com que os dentes desgastavam. O pão sustentou a humanidade por períodos. Sim. Né? Depois que ele começou a ser industrializado, começou com processos um pouco estranhos, vamos dizer assim, de adição de aditivos, de corantes, de aromatizantes. E isso acabou trazendo certos malefícios para o homem. A fermentação natural, ela ocorre, né? Então eu tenho levain aqui, que é uma muda de seres vivos. Eu queria que você falasse depois dessa... Vou dar os detalhes dessa colônia. Né? Comprovadamente, é um pão que tem menor índice glicêmico. Porque as leveduras se alimentam dos açúcares e açúcares complexos presentes no trigo. Na fermentação, existe a produção do ácido acético. Ele, além de ajudar na durabilidade do pão, na preservação do pão, existem também trocas de enzimas que ocorre uma degradação do glúten. O pão de fermentação natural, ele tem uma digestão muito melhor se comparado a qualquer tipo de pão. Ele tem um menor índice glicêmico se comparado a qualquer tipo de pão. E ele também tem os sabores complexos, que é só a fermentação natural que consegue atribuir ao produto. Então esse pão é um pão mais leve, é um pão que não vai te dar azia, é um pão que não vai te deixar barrigudo, estufado. Então é um pão que cai muito bem melhor no organismo. Aqui eu trabalho para que os pães não sejam tão ácidos, tá? E essa acidez, ela vai liberar as suas papilas. Então ela já vai encher sua boca de saliva. Esse é o seu processo digestivo. Começa a hora que você sente o aroma do pão. Olha, então, os benefícios do pão de fermentação natural, se comparado a qualquer pão, são outros. É o pão antigo. É o pão como era feito lá atrás. Que maravilha. E você falou bastante, né, de as farinhas europeias. Exatamente. Porque você não usa farinha, você usa farinha europeia. Eu uso farinha europeia, provindas da França e da Itália. Até a água que eu uso no pão aqui é uma água mineral. Então é uma água aí de um pH de mais ou menos 7. Ótimo. E não tantos resíduos de minerais. Se a água não for leve, não for boa, amarra o pão. O pão fermenta, ele matura aqui na padaria no mínimo 20 horas. E fermenta por mais ou menos 4 horas. Então o processo do começo ao fim do pão é entre 25 e 27 horas. O levain é refrescado de um dia para o outro. O levain é uma colônia de fungos e leveduras, tá? De bactérias e leveduras, extremamente benéficas para a saúde. São as leveduras lácteas. São as primeiras leveduras que quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente tem contato. Inclusive a nossa cepa de levain, tem um amigo que ele está fazendo uma tese de doutorado, ele pegou cepas de levain do Brasil inteiro. Olha! E a nossa cepa foi a mais rica que ele encontrou dentro do Brasil e todos. Exatamente. Que é isso? Virou até capinha de revista, temas de reportagem, a cepa do levain que saiu daqui. O levain já fazem mais ou menos 9 anos que eu tenho levain, comecei do zero, e um filho. Então quando eu paro a padaria e vou viajar, quem tem que cuidar dele é meu pai. Tem que cuidar dele. E é o mesmo, né? É o mesmo. Desde o comecinho. Desde o começo. Desde quando eu comecei, eu tenho meu filhotinho aí, que nada mais é do que farinha e água e um elemento ácido, que são essas leveduras, que elas geram a acidez, inibem qualquer aparecimento de alguma coisa nociva, pelo nível de acidez que elas geram nesse fermento. Então, toda semana eu cultivo esse fermento, eu alimento de acordo com a fornada que eu quero. O Richard está dando uma aula aqui pra gente. Mas porque ele é professor. Porque ele dá aula de panificação para pessoas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro e fora dela. E fora, exatamente. A penúltima aluna que veio aqui, ela tem dupla nacionalidade. Então, ela veio aqui, ela passou uma semana aqui comigo para aprender a fazer pão. Foi para Portugal, chegou lá, ela estava precisando de um emprego,
ligou para mim se eu não conhecia ninguém. Coincidentemente, o primeiro aluno que eu tive aqui, ele se aposentou e mudou para Portugal. Olha, E ele arrumou um trabalho para ela de padeira e ela tá lá até hoje. que legal, que bacana. Pessoas de toda parte do Brasil vêm fazer curso aqui. Aqui tem matemática, tem biologia. Tem física, Exatamente. tem a parte humana, E tem né? a parte humana. Quais os sabores que a gente encontra aqui, além do tradicional? Dá uma pincelada. Eu tenho mais ou menos um cardápio de 50 tipos de pães. Uau. Tem os pães que são os básicos que eu faço aqui na padaria. Então, toda semana tem o pão de leite, tem o italiano e a ciabatta. E os demais eu vou mudando. Então, cada semana tem um pãozinho diferente. Por isso que às vezes... quando vai sair o pão de gergelim de novo? Daqui 30 dias. Porque ela virou outros... Sempre tem novidade. Exatamente. Eu não uso uma massa que vou saborizando. Então, cada tipo de pão é uma amassada diferente. Então, cada cor de pãozinho, cada pãozinho que tem aqui é uma batida, é uma assada, é uma técnica diferente que é usada. Richard, muito obrigada. Sou eu que agradeço. Ficaria aqui conversando a tarde inteira. Delícia, maravilha. Café, o pãozinho, uma manteiguinha. Show de bola. Adorei. Você de casa pode seguir o Richard nas redes sociais, está sempre postando. Eles têm uma lista de transmissão também no WhatsApp, que está sempre postando qual que vai ser a próxima fornada, o sabor, já faz sua encomenda, porque aqui, ó, você chega, tem que ter encomenda, senão não tem... Senão fica difícil, viu? Não fica difícil. Muito obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado. O Notícia Entrevista vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com um tema diferente para você, para sua família. Então, não sai daí, continue ligadinho na nossa programação e até o próximo programa. Mais visibilidade. Notícia FM.